Pronto, continuando. A gente estava falando das características do capitalismo. E uma das características é que a propriedade privada, a maior parte das empresas, das indústrias, a maior parte de todo o setor produtivo, comercial, é privado, ou seja, pertence a uma pessoa, a um conjunto de pessoas. Mas a gente estava falando que dentro do capitalismo também existem empresas que são estatais, ou seja, pertence ao Estado, principalmente no setor de fornecimento de água, energia, telefonia, no setor de mineração, petróleo, né? Nesses setores que são essenciais para a economia do país e para as pessoas. E eu estava falando que quando você passa a trabalhar numa empresa estatal, você vira um servidor público e você ganha estabilidade, né? Com o tempo, você tem um período de meio que teste, digamos assim. Você passa um tempo, geralmente o estágio inicial no emprego de público é 3 anos. Aí depois disso você tem uma certa estabilidade, tipo, ninguém vai lhe demitir, a não ser que você faça uma coisa assim muito grave e tudo mais. A Mas minha mãe é desse jeito. você ganha estabilidade empregatícia, digamos assim. Você ganha estabilidade no emprego, ninguém vai lhe demitir, não. Mas já no sistema privado, como no capitalismo existe empresa tanto privada quanto empresa estatal, no sistema privado, como por exemplo, na empresa que eu trabalho, não empresa privada, essa escola na empresa privada, na empresa privada não existe isso de estabilidade no emprego, estabilidade empregatícia. Você pode ser demitido a qualquer momento. Você pode ser demitido porque, sei lá, o dono da empresa não gosta de você, o dono da empresa não gostou da foto que você postou no seu Instagram, o dono da empresa não gostou que você não sorriu para ele hoje. Enfim, existem N motivos, sabe? Não existe uma estabilidade quando você trabalha no sistema privado. É por isso que a maior parte das pessoas estudam muito para passar em concursos públicos. Vocês, possivelmente no futuro, se não tiverem o seu próprio negócio, irão estudar bastante para passar em um concurso público para serem servidores públicos. E aí eu falei que é muito comum também as empresas estatais serem vendidas, serem privatizadas. Professor, o que é a privatização da empresa estatal? É a venda dela. É o Estado vender aquela empresa que o lucro dela deveria ser revestido para a população e agora eu pego, vendo ela e passa a fazer parte de quem? Se eu vendi a empresa agora pertence ao capital privado, ou seja, pertence a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. A lucratividade da empresa deixa de ser dos brasileiros, das pessoas daquele país, e passa a ser de uma pessoa ou de um grupinho de pessoas. É legal, professora, vender uma empresa estatal, é legal, é massa, é tranquilo. E aí, o que vocês acham? Não. É bom vender uma empresa estatal? Não. Geralmente dizem pra gente que é bom vender empresa estatal porque a gente pode pegar o dinheiro que vendeu e investir em educação, em saúde, em coisas necessárias. Dizem também que o sistema da empresa melhora muito quando se torna privada, porque melhora o serviço que é prestado e blá, blá, blá. Coisa que o próprio Estado poderia melhorar o serviço. Quando o governo daquele país, ele quer vender uma empresa que é do Estado, ele começa a dizer para as pessoas que a empresa está falindo, que a empresa está prestando um serviço muito ruim, que a empresa não está lucrando, mas muitas vezes é só uma farsa, é mentira. Para as pessoas dizerem, venda bem, ninguém vai dizer nada não se vocês venderem. Só para vocês terem noção, a gente tinha uma empresa aqui no Brasil, no século XX, no finalzinho do século XX, que era nossa, era estatal ela. O nome dela é Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce. Não sei se vocês já ouviram falar nessa empresa. Ela é uma das maiores... Aquela que roubou a barragem? Exatamente. Ela é uma das maiores empresas do mundo no ramo de mineração. Ela é uma das maiores do mundo. No Brasil, ela atua no Brasil muito forte, no ramo de minério de ferro, principalmente. E ela é uma das maiores do mundo. Sendo que essa empresa era nossa, era uma empresa brasileira. E ela foi vendida, não lembro o ano específico que ela foi vendida, não. Mas ela foi vendida para o capital privado. E no ano que ela foi vendida, a lucratividade da empresa foi superior ao valor que ela foi vendida. Olha aí, imagine. No ano que dizem que a Lavale ela foi vendida a preço de banana. Existe essa comparação. A empresa foi vendida a preço de banana. Por quê? Porque o lucro da empresa em um ano foi superior ao valor que ela foi vendida.
botaram na cabeça dos brasileiros que deveria ser vendida, né? Conseguiram, teve protesto, teve, mas ela foi vendida. E hoje ela é nada mais, nada menos que ela está no topo de uma das maiores empresas mundiais no ramo de mineração. E era nossa, era brasileira. A lucratividade dessa empresa ia toda para a população. Deveria, né? A prata. Outra empresa que já venderam a Telebrás, já venderam várias empresas brasileiras. Mas atualmente, uma das empresas que já tentaram muito vender e não conseguiram ainda, mas são doidos para vender, é a Petrobras. São doidos para vender assim, o restante dela inteiro. E é praticamente a nossa principal empresa no ramo de mineração. É a principal empresa, né? E é uma das maiores, digamos que a lucratividade da Petrobras é muito superior, é muito alta, né? Então, não dá para você vender uma empresa dessa do nada. Deixa eu citar um exemplo perto de vocês. Sabe essa energia que vocês estão usando agora? A energia que vocês estão usando para carregar o celular, enfim. A energia no Rio Grande do Norte, a empresa que fornece energia para a gente é a Coserni. Essa empresa, ela era do Estado brasileiro, mas ela foi vendida. Essa empresa, ela é privada hoje, mas ela pertencia ao Estado brasileiro. Mas o Estado vendeu, né? O Estado do Rio Grande do Norte vendeu ela. Então, é só mais um exemplozinho. Quando a empresa é estatal e ela é vendida, a gente sai perdendo, a gente não sai ganhando. Essa é a minha visão. É claro que cada pessoa tem uma visão diferente. Tem gente que diz que, não, mas melhora o sistema, não sei o quê. Mas o próprio Estado poderia melhorar o sistema da empresa para que a empresa lucrasse mais e investisse cada vez mais em ações para a sociedade. Não é isso? Então, assim, eu vejo dessa forma. Mas tem gente que apoia a privatização. Eu não apoio. Eu detesto. Então, propriedade privada dos meios de produção, a gente viu que a maior parte das empresas de um país capitalista pertence ao setor privado ou algumas pertencem ao setor estatal. Isso não acontece no socialismo, porque no socialismo não existe propriedade privada, não existe. No socialismo, tudo deve pertencer ao Estado. Por isso que a gente diz que a economia do socialismo é uma economia planificada. Hoje, professora, o que é economia planificada? Porque o Estado, ele detém o poder sobre tudo. Todas as terras, todas as empresas, toda a produção que existe dentro daquele território é o Estado que comanda. Ou seja, o poder é centralizado na figura do Estado. Já no capitalismo não é assim. No capitalismo é descentralizado. O poder é descentralizado. Porque existe a propriedade privada e existe também a propriedade do ramo estatal. Economia de mercado, outra característica do capitalismo. O capitalismo é uma economia de mercado. Todos os países que são capitalistas são economias de mercado. E todos os que são socialistas são economias planificadas. Professor, então o que seria a economia de mercado? Seria o quê? Quer dizer o seguinte, quem é que decide no capitalismo sobre como, onde produzir, quanto produzir, tudo em relação à produção nacional ou de um país, quem decide é o mercado. E o mercado é regulado por quem, professora? Pelas empresas que fazem parte dele. Então, existem regras no mercado que as próprias empresas elas vão criando essas regras entre elas. E que empresas são essas? Empresas privadas ou empresas também públicas, porque no capitalismo existem empresas privadas e empresas públicas. No mercado existe na economia de mercado existe essa relação. As empresas, elas criam as regras dentro do mercado. Elas é que vão decidir aonde vão produzir, elas é que vão decidir quanto vão produzir, o que vão produzir. São as empresas que fazem parte do mercado financeiro que decidem isso. Então, deu para entender mais ou menos? Deu. Sim. Professora, na sua opinião, qual seria o modo ideal para o nosso país aderir? Entre capitalismo, socialismo e comunismo? Olha, você perguntou minha opinião, isso é polêmico, viu? Eu apoio o sistema comunista. Eu apoio o sistema comunista. Por quê? Porque no comunismo não existe desigualdade social, não existe, todo mundo tem uma função na sociedade, todo mundo tem as mesmas condições, todo mundo tem acesso aos recursos necessários para a sua vida, para a sua sobrevivência.
E não existe isso de eu ser melhor do que você, fulano ser melhor do que eu. Não existe isso no comunismo. Sendo que o comunismo que é passado pra gente, que papai, mamãe, vovô, vovó sabem, é outro tipo de comunismo. Lembra que eu estava falando isso em sala? Não sei se vocês estão. Enfim, o comunismo que as pessoas dizem que existe não é o comunismo que foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, que propagam a ideia até hoje, desde a época da ditadura militar. O Brasil sofreu ditadura militar. A gente teve aqui, de 1964 até 1985, um regime ditatorial, onde generais tomaram o poder e eles passaram a governar o nosso país de 64 a 85. Durante esse tempo, as pessoas não tinham liberdade de expressão, a imprensa não tinha liberdade de expressão, você não existia oposição, enfim, foi um tempo muito, muito difícil. Aí, dizem, desde esse período da ditadura militar, começou a ideia de que comunista queria corromper o país, os comunistas iriam corromper o país. Os Estados Unidos apoiou os generais aqui no Brasil a tomar o poder. A gente tinha um regime presidencialista até 1964, existia um presidente que era eleito pelo povo e tudo mais, bem bacaninha aqui no nosso país. Aí os Estados Unidos apoiou o golpe militar de 1964 aqui no Brasil e ele apoiou porque eles estavam com medo de o Brasil aderir às ideias comunistas lá da União Soviética. Nesse momento, 1964, é um período pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, existem dois grandes países no mundo que exercem muita influência, que são os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. E como os Estados Unidos tinham muito medo de países capitalistas aderirem ao comunismo, ao socialismo, às ideias lá da União Soviética, eles apoiaram o golpe militar no Brasil. Nesse período, os generais, né, as pessoas que comandavam o país, começaram a divulgar a ideia de que todo comunista é uma pessoa ruim, que ele quer tomar o poder, que, sim... Enfim, começaram a criar uma ideia muito errada do que é o comunismo, entendeu? Que são pessoas rudes, que são pessoas que querem ter tudo para elas. Enfim, começaram a criar uma ideia muito sem noção do que seria o comunismo, que não, o que eles começaram a dizer não é o que é o comunismo mesmo. Não sei se eu estou ficando contraditória aí, mas enfim, eles não disseram o que realmente é o comunismo. E tem gente que até hoje, que viveu nessa época da ditadura militar, até 85, que diz que comunista é uma pessoa ruim, que todo comunista, ele quer destruir o país, quer acabar com as empresas do país, enfim. Mas não é isso. As pessoas não sabem porque elas não estudam, porque elas não leem, muitas vezes, porque não tiveram acesso à educação de qualidade, ou se tiveram acesso à educação, não foi uma educação que levaram eles a pensar, refletir sobre, a criticar as coisas. E sim uma educação que você só decora as coisas. Só decora. Ei, diga aí o que é capitalismo. Diga aí o que é comunismo. Ei, diga aí o que é socialismo. Essa educação é a educação decoreba. Essa não é a educação que eu, por exemplo, tento passar para vocês. Eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem sobre. Então, às vezes, os nossos pais, os nossos avós, eles têm essa noção de que todo comunista é uma pessoa ruim, que quer destruir o país e tudo mais, porque essa é uma noção criada na época da ditadura militar. E eles viveram esse período. Eles viveram. Aí eles propagam isso até hoje, sendo que eles não sabem o que é o comunismo. Ok? Sempre que vocês ouvirem alguém dizendo assim, sempre que vocês ouvirem alguém dizendo, comunista não presta, pergunte, você sabe o que é comunismo? Sempre pergunte, você sabe o que é comunismo? Você sabe que no comunismo não existe desigualdade social, não existe riqueza, não existe esse negócio de você ter mais do que fulano, cicrano. Você sabe o que é isso? A pessoa vai ficar, não é isso não, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Mas enfim, continuando. Outra característica do capitalismo é o trabalho assalariado. Professor, o que é um trabalho assalariado? Alguém me diz o que é um trabalho assalariado? Você trabalha para receber uma quantidade de dinheiro. Você vende sua força de trabalho, eu estou prestando serviço, mas eu vou receber em troca desse serviço. E eu faço isso por quê? Porque eu preciso sobreviver. E para sobreviver no sistema capitalista, você precisa ter uma renda. E ter uma renda significa dizer que você precisa vender sua força de trabalho.
A não ser que você tenha seu próprio consultório, sua própria empresa, enfim, você precisa vender sua força de trabalho. Então, essa é no capitalismo existe a relação de trabalho assalariado, né? Você trabalha em troca de uma remuneração, de um salário. Lei da oferta e da procura. Se eu tiver o meu próprio consultório, poderia dizer que seria uma empresa privada minha? Sim, você seria do ramo privado, certeza. Você seria outra classe no capitalismo, sabia? Vixe, Maria. Seria de outra classe. Porque você trabalha para você mesma, né? Tem o seu negócio e trabalha para você mesma. Aí vamos lá, lei da oferta e da procura. O que seria a lei da oferta e da procura? Imagina o seguinte, eu sou grande produtora de leite. Eu sou grande produtora de leite. Aí eu estou produzindo muito leite. Produzindo muito, muito, muito. Esse meu produto, ele vai ser barato ou vai ser caro? Ele vai ser barato, porque como você está produzindo muito, deixa eu pensar direito. Então, se você baixar o preço, as pessoas vão comprando. E você não vai correr o risco do leite coalhar, apodrecer, esse tipo de coisa. Exatamente. Mas se o meu produto é escasso, tipo, ei, tem um cachorro aí, alguém desligou. Se o meu produto não é o mesmo. Meu produto é escasso. Eu pego e minha produção de leite, ela é mínima, ela é bem pouca, certo? Ela é bem pouca, mas tem muita gente para me comprar. Eu estou produzindo pouco, mas tem muita gente para me comprar. O preço aumenta ou diminui? Aumenta. Ele Aumenta. O que seria essa lei da oferta e da procura? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade de pessoas para me comprar. Quantidade de produto de pessoas. A quantidade de produtos. De unidade do produto. Enfim. E a quantidade de produtos, exatamente. Vamos para outro exemplo? Por que alguns produtos são tão caros? São muito caros. Significa dizer que a produção dele é pequena? Não, mas também pela sua qualidade. E significa dizer também que tem muita gente procurando, né? Geralmente, quando o produto é muito caro, é porque tem muita gente procurando. Aí o preço sobe. Quando não tem muita gente procurando, geralmente o preço cai. Essa é a lei da oferta e da procura. Aí, concorrência. No sistema capitalista, existe a concorrência entre as empresas. O que seria concorrência, professora? Cada empresa ela fabrica seu produto ou presta um serviço e ela precisa prestar um serviço, precisa fabricar um produto que seja bom, de qualidade, seja acessível, seja barato. O que é que você procura quando você vai no supermercado? Você procura comprar o quê? Um produto bom e barato ou um produto bom e caro? Bom e barato. Bom e barato. Bom e Por isso barato. que as empresas, quando elas competem entre si, elas baixam o preço. Exatamente. A concorrência entre as empresas faz com que o produto ele se torne muitas vezes barato ou não. Por que não, professora? Porque pode ser que as empresas daquela cidade combinem entre si um preço específico e acabe com a felicidade do consumidor. Por exemplo, tem um sistema que é proibido no mercado, proibido, mas fazem muito, chamado cartel. O que é o cartel, professora? É quando as empresas de uma localidade, enfim, elas se juntam para combinar o preço de um produto. Professora, se elas combinam o preço do produto, significa dizer que o produto vai ter basicamente o mesmo valor em qualquer canto que você for. Então, eu vou colocar gasolina na minha moto. Mamãe vai colocar gasolina no carro dela. A gente vai no posto de gasolina diferente, mas é o mesmo valor, professora? A gente vai em outro bairro, é o mesmo valor? Geralmente é. A diferença de um local para o outro é tipo 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Ou seja, uma diferença mínima. Significa dizer que essas empresas, elas combinam, isso é proibido no mercado, elas combinam o preço do produto para que todas consigam vender seu produto, mas que praticamente não exista uma diminuição do valor. Então, toda vez que não existe concorrência, nesses casos assim, quem perde é o consumidor.
sou eu, são vocês, é o pai de vocês, é a mãe de vocês, enfim. Quem perde é o consumidor. Quando as empresas combinam o valor, quem perde é o consumidor. Mas a concorrência é uma coisa muito boa. Ela não é uma coisa ruim, não. A concorrência é uma coisa boa. Porque as empresas elas são obrigadas a produzir um produto cada vez mais competitivo, que seja bom e que tenha um preço razoável. Por exemplo, por que às vezes a Apple ela fabrica smartphones com um preço mais reduzido? Ela tanto fabrica um produto bom caro, quanto fabrica um produto bom um pouco mais barato. Porque ela quer atender a toda a coletividade, a todo o público. Ela não quer vender apenas só para um público X de pessoas, ou um público Y de pessoas. Ela quer vender para todos. E muitas vezes ela baixa o valor do seu produto porque outra grande empresa está concorrendo lá pau a pau com ela, certo? Fabricou, sei lá, a Samsung lançou recentemente um novo smartphone. Aí o iPhone, a empresa lá da Apple pega e lança outro. Geralmente a diferença é mínima entre um celular e outro. Sei lá, a diferença é que é uma câmera a mais, ou então não sei quantas horas a mais de bateria. A diferença é mínima entre elas. Elas começam a meio que copiar a tecnologia uma da outra, porque vê que a outra conseguiu vender mais. Isso é concorrência. A concorrência alimenta a melhora dos produtos e alimenta também o barateamento dos produtos. Deu para pegar? Uhum. Então, Sim. outra forma também, pronto. Outra forma também das empresas elas concorrerem de forma ilícita, ilegal, é praticar o duping. Deixa eu falar de duping. Professor, o que é duping? É um termo em inglês. É uma coisa errada que algumas empresas fazem. O que é que a empresa pode fazer? Ela pode fabricar um produto, ela quer dominar o mercado, essa empresa. Ela quer se tornar toda poderosa no mercado, no ramo dela. Eu fabrico tablet e eu quero ganhar assim de todas as empresas. Eu pego e fabrico o meu produto, meu tablet, mais barato. Um produto muito bom, no mesmo nível das outras que estão vendendo no mercado, muito bom. Mas eu vendo esse produto mais barato do que eu gastei para fazer ele. Eu estou perdendo, não estou? Você não vai estar obtendo lucro. Não vou estar obtendo lucro, mas eu vou conquistar o mercado. Perceba, quando a empresa ela vende seu produto mais barato do que ela até gastou para fazer aquele produto, tipo, ela sai perdendo só no início, porque ela vai conquistar o mercado. Quando ela conquistar o mercado, tchau concorrência, tchau outras empresas, eu ganhei de vocês. Isso é errado no sistema financeiro, não é para ser feito, mas algumas empresas praticam o duping. Outra forma também de concorrência, que é comum ser feito, é a geração de monopólio ou de oligopólio. Tipo assim, empresas se juntarem para formar uma grande empresa e eliminar a concorrência. Isso pode acontecer também. Não é proibido isso, pode ocorrer. Existem vários tipos de oligopólios. Oi? É verdade que também, tipo, tipo assim, um gerente de um mercado muito famoso, aí, já que ele tem um rival, aí, tipo, às vezes ele não manda pessoas para verem como é que estão os preços, né, dos produtos. Acontece muito. Isso estava acontecendo... desculpa aí. Isso estava acontecendo entre o Liguizarb e o Queiroz. O Liguizarb estava mandando pessoas lá para o Queiroz para verem os preços. Aí os paulinos... tomara que ninguém veja essa aula. Os paulinos estão fazendo uma coisa bem interessante, bem parecida com isso aí que você estava mencionando. O que é que os paulinos fazem? Eles criaram o desafio dos encartes. Encarte é aqueles folhetos que o supermercado entrega para a gente, dizendo o que é que está em promoção, né, de tal período a tal período. Lembra que às vezes a gente recebe em casa uns papeizinhos que está em promoção? Sim. O que é que os paulinos fazem hoje em dia? Ninguém compete com eles aqui em Caicó. Por quê? Porque eles fazem o desafio dos encartes. Você recebeu um encarte do Queiroz. Eita. Você recebeu um encarte do Queiroz. Aí você pega e envia a foto do encarte pro Instagram do supermercado Paulino. Ou então você vai lá e pega, olha, o encarte aqui que eu recebi lá do Queiroz. Aí o que é que o Paulino faz? O que é que o supermercado faz?
baixa o preço de tudo. O que estava em promoção no Queiroz vai ficar mais baixo ainda no supermercado Paulino. É isso que eles fazem hoje em dia. Eu, por exemplo, já enviei foto. Já enviei foto para o supermercado Paulino dizendo que o produto... Beatriz, já fiz isso, com certeza. Quem ganha é o consumidor. Quem ganha com isso é o consumidor. É eu que vou comprar o produto. Mas a empresa lá, a empresa concorrente, ela vai perder. E eu vejo que os Paulinos estão fazendo isso com todos os encartes. E você manda um encarte para ele da Ligzarb. Eles pegam e baixam o valor de todos os produtos que estavam naquele encarte. Agora, o mercado financeiro é uma coisa assim bem doidinha. Assim, eles são muito espertos. Digamos, doidinha não, eles são muito espertos. Eu usei o termo errado. Eles são muito espertos. O que é que acontece? Às vezes o supermercado, ele baixa o preço de 15 produtos. Aí você faz, eita, beleza, vou ali comprar, vou fazer feira ali. Sendo que ele pega e aumenta o preço de vários outros produtos para compensar os produtos que ele baixou o preço. Dá para entender? Eles não saem perdendo nunca. Essas redes que vendem produtos, eles nunca saem perdendo. Por quê? Eles baixam o preço de algumas coisas. Entrou em liquidação, isso aqui. Mas sobre outras coisas que ele mesmo vende, ele pega e aumenta o valor. Aí, ó, você iguala a sua lucratividade. Que é o último ponto aqui que a gente vai falar agora, né? O lucro. O objetivo do sistema capitalista é o lucro. E você pode lucrar sobre várias formas. Eu lucro com uma promoção, eu posso lucrar com uma liquidação, eu posso lucrar em cima do meu trabalhador, faço com que ele trabalhe mais, pago menos a ele. Eu posso fazer com que meu trabalhador trabalhe horas extras e eu não pagar essas horas extras. Professora, mas não existe uma legislação? Existe leis trabalhistas? Existe. Mas muitos trabalhadores, eles se aproveitam que as pessoas dependem daquele emprego, dependem mesmo, né? Ou ela permanece ali ou ela não tem que viver. E aí começa a se aproveitar desse trabalhador. Tipo, trabalha aqui mais 1 hora, mais 2 horas, estou precisando de você, seja bem fiel, bem leal. Isso pode acontecer. Quem é que sai perdendo nessa relação? O trabalhador. Trabalhador. Sempre o trabalhador. Sempre, sempre, sempre. Porque o lucro, ele tem que vir de algum canto. Ele pode vir sobre o produto, ele pode vir sobre a pessoa que está trabalhando para mim. Ele pode vir de várias formas, mas principalmente em cima do trabalhador e em cima da mercadoria que você está vendendo, produzindo e vendendo. Sim, outra coisa. Como é que eu posso lucrar também? Eu posso lucrar comprando a matéria-prima mais barata para produzir o meu produto. Eu posso lucrar porque eu recebi um incentivo fiscal do Estado para instalar minha empresa ali. Isso acontece muito com grandes corporações transnacionais. Essas empresas elas têm um país sede, um país de origem, e se instalam em vários outros, várias filiais em vários outros, para produzir. Tipo a Nike, a Nestlé, a Coca-Cola, uma infinidade aí de empresas que são transnacionais. Elas têm o seu país de origem, mas se instalam em vários outros. Elas vão em busca de quê? Lucratividade. Elas se instalam em outros países porque elas querem lucrar acima do que elas já lucravam antes, lá no seu paísinho de origem. Então, o que é que elas fazem? Elas vão em busca de mão de obra muito barata, países que têm uma legislação ambiental muito flexível, que não liga muito para o meio ambiente, que não tem fiscalização, que não existe uma rigorosidade em relação ao meio ambiente. Elas vão em busca de países que têm porto, zonas portuárias, porque fica mais fácil delas escoarem a produção, né, exportar seus produtos. Elas vão em busca de países onde, forneçam incentivo fiscal para ela se instalar lá. Ou então, venha para aqui que você não precisa pagar 10 anos de água, luz e telefonia. Tá entendendo? Muitos países fornecem isso para essas empresas se instalarem neles, porque elas geram emprego. Elas geram emprego, mas o lucro da empresa vai para onde? Vai para o seu país de origem ou fica no país que ela se instalou? Para o país de origem. Seu país de origem. Tá entendendo? O capitalismo é um sistema muito cruel, é um sistema muito perverso. É um sistema, eu não vou dizer, desigual. É um sistema que prega desigualdade. E ele prega, outra coisa que não está no livro de vocês, mas a gente precisa falar, ele prega que você pode nascer pobre e se tornar rico. Lembra que eu estava falando isso em sala? Se alguém lembra. Você pode nascer pobre e se tornar rico. Professora. Lembro. Vocês estão assistindo essa aula por quê? Porque alguém está depositando em vocês uma confiança de que no futuro vocês terão um emprego bom, terão uma boa renda financeira, que vocês possivelmente podem até,
sustentar os pais de vocês, os avós de vocês. Muitas vezes os nossos pais, eles depositam isso na gente. Eles esperam que a gente tenha um bom emprego, um bom salário, para que consiga sustentar a todos no futuro. Certo? Então, é por isso que vocês estão estudando agora. Beleza. Por quê? Porque o capitalismo, ele diz pra gente que você pode nascer pobre e se tornar rico. Mas como é que eu me torno rico se eu nasci pobre? Como? Qual é a forma mais justa e mais rápida da gente conseguir isso? Estudando. Estudando. Mas será que todo mundo tem acesso a isso aqui que vocês estão tendo agora? Todo mundo tem um smartphone, todo mundo está para tirar dúvida, todo mundo está tendo aula online. Diga aí. Não. Eu falei na aula do 9º ano e eu vou falar aqui também. Vocês são seres privilegiados dentro do sistema capitalista. Privilegiados. Vocês têm o privilégio de estudar numa escola de qualidade, numa escola muito boa, com professores que são excelentes e estão o tempo todo disponível para atender a vocês em relação à dúvida, em relação a como utilizar determinado tipo de aplicativo, enfim. Estão vendo? Vocês têm acesso a coisas que nem todo mundo tem. O sistema capitalista, ele é isso. Ele é desigual, ele é perverso, ele é nojento. Esse sistema que a gente vive é nojento, de certa forma. Porque ele mascara uma grande desigualdade que existe entre as pessoas. Principalmente num país como o nosso, onde a renda das pessoas é muito mal distribuída. Né? E, basicamente, a maior parte das pessoas que detêm riqueza no Brasil é 1% da população. 1% da população consegue deter boa parte da economia, dos 99% que não tem condições. Diga aí. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Mas isso o capitalismo prega. E ele prega também que você pode nascer pobre e se tornar rico. Mas ele esquece que nem todo mundo tem acesso a meios, a aparatos de conseguir isso. Nem todo mundo tem acesso a isso. Nem todo mundo consegue só estudar. Muitas vezes você precisa estudar e trabalhar para ajudar a sua família. Muitas vezes você, sei lá, seu pai e sua mãe são separados, sua mãe, ela lhe abandonou, seu pai lhe abandonou. Enfim, deixou você com 5 filhos com sua mãe para criar vocês. Tá entendendo? Existem N situações. Eu não posso dizer para uma pessoa que é pobre que ela pode se tornar rica de modo fácil. É fácil você sentar aqui e assistir essa aula de geografia. É fácil você sentar aqui, passar, sei lá, 10 horas estudando isso aqui para, no futuro, você ter um emprego digno. É fácil você dizer isso. Mas todo mundo vai ter condições a isso? Não. Não.